Na série especial sobre pragas urbanas, hoje vamos falar do incrível poder de destruição dos cupins. Acredite, o pequeno inseto, organizado em grandes colônias, pode destruir uma casa inteira. E nós encontramos essa história com a dona Maria da Paz. Depois de uma vida inteira de trabalho, ela conseguiu comprar um imóvel, mas atualmente está morando de aluguel. Coitada, ela perdeu a guerra contra os cupins. A reportagem de Lúcio Sturm e Mariana Brambila mostra que os cupins causam prejuízos bilionários e não é só aqui não, é no mundo inteiro. São Paulo! Prédio do Banespa, cartão postal de São Paulo. Nem ele escapou. A gente fica se perguntando, existe isso? Aqui tá oco. Tá, aqui é tudo podre, as paredes, tudo podre. A colônia do inseto está inserida, internalizada na estrutura de madeira. Esta é a espécie de cupim mais comum no Brasil, o chamado cupim de madeira seca. É um inseto de vida social, vive em colônias igual a formigas e abelhas. A diferença é que o alimento do cupim é a celulose, matéria-prima valiosa. Está no papel, na madeira, nos tecidos. Centenas, milhares, centenas de milhares de cupins. Um exército capaz de destruir portas, móveis, uma casa inteira. Esse bichinho acabou com o sonho tão sonhado que eu tinha. Existem casos em que os cupins podem mudar completamente a vida de uma família. Foi o que aconteceu aqui em São Vicente com a dona Maria da Paz. Ela está há 4 anos morando de aluguel, mesmo sendo dona desta casa de 2 quartos, sala e cozinha. A casa está vazia, foi interditada pela Defesa Civil porque a ação dos cupins comprometeu a estrutura. Aqui na sala, isso aqui já foi um foco de cupim que foi encontrado. Era só aqui, aí o menino da Defesa Civil foi descascando, encontrou aqui e aqui dentro. A casa de alvenaria, mas o bicho tem tanta força na mandíbula que consegue triturar o concreto para alcançar a comida. A casa da dona Maria tinha madeira dentro das paredes. A gente vê aqui que esse quarto também está escorado, né? Isso, está escorado porque como passa muito caminhão aqui na rua, o rapaz ficou com medo disso também rachar e vir abaixo. Entendi. Tudo esses furos aqui foi foco de cupim encontrado, que inclusive ainda está aqui a bucha. Quando foi encontrado isso aqui, era cheio de bicho vivo mesmo. A bucha, na verdade, é o ninho, uma versão menor da colônia gigante retirada do prédio do Banespa. Cupim gosta de lugar escuro e úmido. Um inimigo que age às escondidas, mas deixa rastro. No caso de a gente encontrar um pó, como se fosse um talco, aí não é cupim. É um anobídeo, é a broca de madeira. No caso de grânulo, né? Você pega assim, você vê que é como se fosse um grãozinho de areia mesmo. Então é o Cryptothermes brevis, o cupim de madeira seca. Os grãos são as fezes do invasor. A porta infestada ficou oca. Por ser um inimigo oculto, muitas vezes nós não percebemos o estágio da infestação, se está avançado. Só em 2 meses já ficou assim a porta? Já ficou assim. Aqui um operário numa situação de fuga. Olha só o estado dessa mala de couro. Parece que ficou enterrada por anos. Não sobrou nenhum pedaço da roupa que estava dentro. Como é que a senhora deixou esse bicho entrar aqui, dona Maria? Filho, quando eu comprei essa casa, eu não sabia que tinha. Porque quando eu cheguei aqui, a casa toda bonitinha, revestida e tal, então... A família se mudou para cá e só descobriu o problema meses depois. Enquanto eu estava consertando aqui e pondo veneno, ele já estava indo para lá. Nossa. Foi onde foi tomando conta, que eu não tinha, como é que fala, noção do estrago que o cupim faz. E esse é o perigo, por exemplo, você imagina se fosse uma caixa de luz, né? Então, você tem problema de risco de ter curto-circuito, risco de incêndio. Quem morava aqui, dona Maria? A senhora?
Eu e 2 filhas e meu neto. Se olhar para os lados, fazer o quê? Olhar para uma, perguntar, eu faço o quê? Perguntar para elas que elas perguntaram para mim, fazer o quê? Uma se segurando na outra sem saber o que fazer. Então as roupas aqui começaram a aparecer assim, com buraco? Com buracos. Aí eu fui fazer uma limpeza no armário e descobri um monte de praguinhas. Nesta casa, os olhos atentos da empregada perceberam a invasão logo no começo. Os bichos atacaram o guarda-roupas. A equipe de desinsetização entrou na batalha e corre contra o tempo. Aqui quantos, ó. Cientistas calculam que os cupins causam um prejuízo anual de 10 bilhões de dólares. É tanto dinheiro que daria para financiar o programa Minha Casa Minha Vida por 2 anos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro sofre com as infestações. O prédio velho virou casa de cupim. Resultado, salas interditadas e alunos sem aula. É grave a infestação aqui? Muito grave. A gente já deu uma mexida aqui, como vocês podem notar, ó. Onde a gente vai mexendo, ó, vai caindo o batente, né? Dá para quebrar com a mão, olha o estado que tá. Se a gente fizer assim, né, ó. O Miguel é um pesquisador de instrumento de corda. Aqui no estúdio em São Paulo ele tem instrumentos raros. Este é um violão americano, aqui um saz turco, esta é uma cítara indiana e aqui uma rabeca, feita em Alagoas pelo Nelson da Rabeca. Tudo instrumento de madeira. Há um mês o Miguel perdeu o sono. Foi no dia que, fazendo uma limpeza aqui no estúdio, ele descobriu atrás do piano, que também é de madeira, um túnel de cupim. As relíquias ainda estão preservadas, mas Miguel está se armando. Sabe que a guerra contra a praga deve ser longa. Com cupim não se brinca. Com cupim, com mosquito de dengue, com rato, com barata. Eu acho que essas pragas domésticas aí estão presentes, não dá para escapar, não sei que você vai morar na Lua, mas pelo visto tem controle com embasamento científico comprovado. E espero bons resultados, né? Dona Maria da Paz pagou R$80 mil pela casa. Agora só tem o terreno. A senhora está juntando dinheiro para botar essa casa abaixo e reconstruir a vida? Filho, quem ganha um salário? Tu acha que dá pra gente guardar um dinheirinho? Entendi. Todas as economias da senhora? Ficou aqui. Estão aqui. Ficou. E de lá pra cá, pagando aluguel, aí pronto. Desmoronou tudo. Aos 60 anos, Dona Maria pede na justiça uma indenização do antigo proprietário. Contra os cupins, ela perdeu a guerra. Verdade que a gente balança. Balança, mas se cair, a gente levanta, né? E vamos em frente. Uma hora a gente chora, outra hora ri. E vamos em frente, que a vida continua. Na reportagem de amanhã, a praga que vem do céu. Meu Senhor! As aves que dividem o espaço com o homem nas cidades. Essa história da Dona Maria da Paz impressiona, né, Ana? E é comovente. Agora, como é que ela podia saber que tinha que começar rápido uma guerra contra os cupins? Pois é, no caso dela e com a renda dela, Celso, eu acho que seria muito difícil que ela tivesse detectado no começo se pudesse ter feito alguma coisa. Agora, os especialistas aconselham a dedetizar a casa todo ano. E quando perceber que alguma peça de madeira está oca, você deve procurar os grãozinhos, esses aí, ó, que são as fezes do inseto.